gente querida, tudo bem? Eu sou o Renato Modesto e este é o canal Aldeia Universal, Espiritualidade Unificada, Autoconhecimento e Expansão da Consciência. Por favor, se você gosta aqui do canal, curta os vídeos e, muito importante, inscreva-se no canal. Basta um clique e você estará contribuindo para a continuidade desses estudos. Muito bem, hoje nós vamos dar prosseguimento a um assunto muito interessante e também muito sagrado. Nós vamos seguir falando da milenar bebida enteógena ayahuasca, enfocando os caminhos que a medicina seguiu depois da época do mestre Irineu, descrevendo então para você as linhas ayahuasqueiras que surgiram e que seguem existindo até os dias de hoje. Vamos começar então pela linha criada por Sebastião Mota de Melo, o querido Padrinho Sebastião. Viva o Padrinho Sebastião! Sebastião Mota de Melo nasceu no Acre, no seringal Monte Lígia, em 1920. Desde cedo, ele fazia viagens astrais e ele tinha visões dos seres encantados da floresta. Ele se desenvolveu mediunicamente, então, na doutrina espírita kardecista. Ele era um médium muito bem desenvolvido e recebia entidades conhecidas como o Dr. Bezerra de Menezes e o Dr. Fritz para realizar aconselhamentos e curas. Sebastião se mudou para Rio Branco com a família em 1957. Ali ele levava uma vida de colono, mas também agia como curador dentro do seu círculo de parentes, compadres e afilhados. Ele foi um homem simples, de sólida convicção espírita. Então, ele passou a frequentar o grupo do mestre Irineu. Tempos depois, o mestre deu a ele o conselho de seguir o seu próprio caminho e fundar o seu próprio trabalho, com a missão de expandir o culto do Santo Daime por todo o país e além das suas fronteiras. Em 1974, o Sebastião mandou registrar a sua entidade religiosa e filantrópica, denominada Ceflures, Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra, uma sociedade sem fins lucrativos, responsável pela realização de trabalhos espirituais, utilizando a bebida sacramental, denominada Santo Daime. O primeiro grupo se estabeleceu num povoado chamado Colônia 5000. Depois, em 1982, o Padrinho Sebastião fundou o assentamento que hoje vem a ser a famosa Vila Céu do Mapiá, que é o atual centro dessa vertente da doutrina. É interessante notar que, como espiritualista que era, Sebastião Mota de Melo trouxe para a doutrina os trabalhos de banca aberta, isso é, com incorporação mediúnica. O mestre Irineu já tinha mesclado o xamanismo indígena com o catolicismo, ou mais precisamente com o cristianismo. Então, Sebastião colocou o espiritismo e a mediunidade como novos ingredientes dessa mistura. Padrinho Sebastião, como passou a ser conhecido, gostava de trabalhar na construção de canoas e de fazer grandes caminhadas pela floresta que ele tanto amava e tanto conhecia. Ao longo dos anos, ele recebeu carinhosamente muitos afilhados que chegavam de todas as partes do mundo, ampliando de forma significativa o número de adeptos da doutrina daimista. Por sinal, minha gente, é interessante contar de onde vem esse termo, padrinho. Ele nasce do fato de que numa comunidade fechada, pequena, os bebês muitas vezes são batizados por quem? Pelo líder da comunidade. Isso é, Sebastião era mesmo padrinho de muitos dos integrantes daquela comunidade. Daí a ser chamado de padrinho por todo mundo, foi um passo. Depois, esse costume se difundiu entre todas as igrejas da linha dos Ceflures. O Padrinho Sebastião fez algumas viagens ao sul do país para conhecer as igrejas que já tinham se formado em torno dos seus ensinamentos. Contam que foi só nesse momento que ele conheceu o mar e que esse fato muito o emocionou. Sebastião Mota de Melo faleceu
em 20 de janeiro de 1990, no Rio de Janeiro, onde ele se encontrava para se tratar de uma grave doença cardíaca que já o acompanhava há alguns anos. Minha gente, se o mestre Irineu é a raiz da doutrina, o padrinho Sebastião foi aquele que espalhou as sementes, levando a ayahuasca do coração da Amazônia para o mundo. Tem alguns bons livros que contam a biografia do padrinho Sebastião. Entre eles eu recomendo Bença Padrinho, do Lúcio Mortimer, e o livro das Mirações, do Alex Polari. Esses livros contam passagens emocionantes da formação da Colônia 5000 e depois do céu do Mapiá. Uma dessas passagens conta de um pai de santo, chamado Ceará, que foi morar lá no céu do Mapiá. Tanto o padrinho como muitos da comunidade ficaram encantados com os trabalhos do Ceará, que eram na linha de Quimbanda. Posteriormente, esse Ceará começou uma queda de braço com o padrinho, pelo poder diante da comunidade, e dizem que o padrinho ficou muito doente nessa época. Contam os daimistas que esse Ceará recebia várias entidades, entre elas o Exu Tranca-Rua. Dizem que o Exu Tranca-Rua tomou daime pela primeira vez das mãos do padrinho Sebastião, que ele gostou muito e disse que a partir de então ia proteger e ajudar os daimistas. Laroê! Desde os tempos do mestre Irineu, nós temos então trabalhos de concentração com banca fechada, usando o que os daimistas chamam de farda azul. Ficam todos sentados, aí tem meia hora de hinos, meia hora de concentração silenciosa e mais umas 3 horas de hinos. Nós temos também os trabalhos de bailado, que são com banca fechada e farda branca. São longos bailados com os principais inários da tradição, muitas vezes atravessando toda uma noite. Então, o que o padrinho Sebastião incluiu? Ele incluiu os trabalhos de cura com banca fechada e farda azul. Esses trabalhos têm umas 4 horas de duração e os participantes ficam sentados. E o padrinho incluiu também os trabalhos de São Miguel, que são com banca aberta, isso é, com licença para incorporação mediúnica, e farda azul. Nesse caso, todos os participantes permanecem sentados, mas com liberdade para se levantar e incorporar. Esses ritos duram umas 4 horas em média. Muito bem. Atualmente, o líder da linha do padrinho Sebastião é o seu filho, Alfredo Gregório de Melo, o padrinho Alfredo. Viva o padrinho Alfredo! Padrinho Alfredo incluiu as giras na força da Umbanda, também por influência de 2 outras madrinhas importantes do Santo Daime, Baixinha e Madrinha Sílvia. Muito bem, as giras são feitas no Santo Daime usando farda azul, ou então todos de branco, dependendo da igreja. Estruturalmente, os ritos são bem semelhantes às giras que a gente conhece de Umbanda, mas, claro, com o Daime. Nasce aí, então, o que nós chamamos Umbandaime, um tipo de trabalho que hoje em dia é comum entre os grupos neo-xamânicos, usando a ayahuasca para potencializar a mediunidade e louvando os caboclos, guias e orixás da Umbanda Sagrada. Muito bem, vamos agora falar do Alto Santo. Em paralelo aos Ceflures, seguiu existindo uma igreja que é considerada aquela que mais preservou o formato e as orientações deixadas pelo mestre Irineu. Trata-se justamente do Alto Santo. O mestre Irineu fundou o seu Centro de Iluminação Cristã Luz Universal em 1930, num local do Acre chamado Alto Santo. Ali até hoje existe uma igreja remanescente do grupo original, formado pelo mestre. O Alto Santo é dirigido pela viúva do mestre, por sinal, Dona Peregrina Gomes Serra. Para ela e para os seguidores, o Alto Santo é uma escola esotérica e não uma igreja, diferente da linha dos Ceflures do padrinho Sebastião. Os seguidores do Alto Santo consideram negativo o expansionismo da doutrina e são contra inovações, como, por exemplo,
a inclusão de elementos de Umbanda nos rituais. É uma escola purista, portanto, que quer manter o daime como no tempo do mestre Irineu, renegando inovações. É uma postura que deve ser respeitada e que tem o grande mérito de preservar as raízes da tradição daimista. Nós temos também a barquinha, que foi instituída em 1945 pelo negro maranhense Daniel Pereira de Matos, que nasceu em 1888 e foi marinheiro. Ao deixar a marinha como sargento, Daniel permaneceu em Rio Branco como barbeiro. Então, na metade da década de 1930, Daniel esteve bem doente do fígado, por conta de uma vida bem desregrada. Conta-se que ele gostava bastante de uma esbórnia, de virar noites, e que ele bebia muito. Daniel então foi amparado, foi orientado por um amigo, também maranhense, ninguém menos que o mestre Irineu. Irineu o curou, dando-lhe ayahuasca. Então Daniel participou de diversos trabalhos na igreja do mestre Irineu, onde ajudou inclusive a musicar os primeiros hinos do mestre. Durante os trabalhos de concentração, ele tocava violão. Bom, após algum tempo ele teve uma miração muito importante que mudou todo o rumo da sua vida. Ele viu anjos que baixavam do céu, trazendo-lhe um livro azul, onde estaria escrita a sua missão espiritual de fundar uma doutrina cristã fundamentada em trabalhos de cura e na caridade mediúnica. O mestre Irineu aconselhou então Daniel a iniciar o seu próprio trabalho espiritual. Em 1945, Daniel ganhou um terreno dentro de um antigo seringal, no que hoje é o bairro de Vila Ivonete. E Irineu lhe abasteceu com o daime para os primeiros trabalhos. Em 1957, Francisca Campos do Nascimento, pouco depois do parto da sua terceira filha, buscou o auxílio de Daniel para tentar resolver um problema sério de saúde. Ela possuía o corpo coberto de feridas e os médicos não logravam diagnosticar e nem tratar o problema. Bom, Daniel começou a cuidar de Dona Francisca, que anunciou que, se ficasse curada, consagraria a sua vida à doutrina de Daniel. A cura aconteceu em breve, e no ano seguinte, 1958, Daniel morreu. Francisca, cumprindo a sua promessa, assumiu a direção da barquinha. Em 1991, ela deixou o centro original da barquinha e abriu a sua própria igreja, o Centro Espírita Obras de Caridade Príncipe Espadarte. Esse príncipe é o espírito de um encantado, um ser espiritual que tem mais de uma forma. No mar, ele é um peixe-espada, o príncipe Espadarte. E na terra, ele é o soldado guerreiro Dom Simeão. Os encantados, minha gente, são entidades de luz, e cultuá-las tem origem na cultura afro e na cultura indígena. O nome barquinha, como é óbvio, está relacionado à figura de uma embarcação. Haveria então uma relação estreita entre a figura de uma barca e a própria comunidade de adeptos da barquinha. E também uma associação entre o mar e o chá da ayahuasca. Por causa dessa associação, os seguidores desse grupo frequentemente garantem que navegam nas ondas do mar sagrado. Uma imagem muito poética, muito bonita. Termos como viagens marítimas, embarcações, são constantes entre os adeptos da barquinha e normalmente são usados para comentar as suas experiências espirituais. Ademais, as roupas usadas nas cerimônias da barquinha, chamadas também de fardas, assim como no Santo Daime, se assemelham aos uniformes dos marinheiros. Muito bem, é possível explicar em parte a presença de todo esse imaginário ligado ao mar, aos marinheiros, devido ao fato de que o mestre Daniel serviu na marinha por um grande período da sua vida. A barquinha é então uma das principais matrizes religiosas que empregam a ayahuasca no Brasil. E vejam só, entretanto,
é uma das menos estudadas, há poucos livros e estudos a respeito da barquinha. A cosmologia da barquinha é muito complexa, bastante organizada, tendo uma cartografia, uma espécie de mapa espiritual com diversas influências do cristianismo, do xamanismo e da Umbanda, com os pretos velhos, caboclos encantados e suas falanges agindo de forma marcante nos rituais. Nesses rituais há trabalhos de aplicação de passes, de exorcismo, pontos riscados, doutrinação de almas, batismo de entidades, bailado e concentração, sempre dentro dos quais a prática da caridade é muito intensa e muito valorizada. Agora vamos falar da União do Vegetal, a UDV. A União do Vegetal teve a sua origem na floresta amazônica, na fronteira do Brasil com a Bolívia. José Gabriel da Costa trabalhava como seringueiro naquela região. E em 1959 ele bebeu o chá Oasca pela primeira vez com um senhor chamado Chico Lourenço. Nessa linha da UDV eles chamam a ayahuasca de vegetal ou Oasca. Muito bem, pouco tempo depois, mestre Gabriel começou a distribuir o vegetal. Inicialmente para sua família e para outros seringueiros que trabalhavam ali na região. Em 22 de julho de 1961, em Porto Velho, Rondônia, mestre Gabriel realizou uma sessão e anunciou a criação da UDV, da União do Vegetal, dando início então ao trabalho de desenvolvimento espiritual de seus discípulos, ao qual ele se dedicou até desencarnar em setembro de 1971. A UDV, minha gente, era a linha ayahuasqueira com maior número de frequentadores, 12 mil no início do século XXI. Hoje em dia deve ter bem mais de 20 mil frequentadores aí ao redor do mundo. Eu acredito que o Santo Daime atualmente já esteja equiparado em tamanho, mas não existe uma pesquisa precisa a respeito. Bom, diferente do Santo Daime, a UDV não tem comunidades que vivam em função ou ao redor do chá, como acontece com o Santo Daime. Os integrantes dessa linha são incentivados a levar uma vida social considerada comum. Na UDV, como eu disse, eles chamam a bebida sagrada de Oasca e não ayahuasca. E segundo a mítica dessa linha ayahuasqueira, a Oasca é animada pelo espírito do fundador, pelo próprio mestre Daniel. Todos os núcleos da UDV estão vinculados a uma sede geral que fica em Brasília, composta por mestres e conselheiros que ditam as normas a serem seguidas por todos os núcleos ao redor do mundo. Há então uma hierarquia bem clara dentro da UDV. Na sede geral, o cargo máximo é mestre geral representante. Depois vem 3 mestres assistentes. Aí existem os mestres centrais de cada região administrativa e um mestre representante em cada núcleo da UDV. Esses cargos são eletivos e têm mandato de 3 anos. Muito bem, além desse quadro de mestres, nós temos mais 3 quadros hierárquicos. Temos o corpo do conselho, o corpo instrutivo e o quadro de sócios da UDV. As pessoas vão subindo dentro dessa hierarquia de acordo com o que eles chamam do seu grau de memória, ou, em outras palavras, do seu grau de evolução espiritual. Muito bem, depois da serventia da Oasca, em todas as sessões é lido o Estatuto da UDV, que explica as regras da hierarquia de mestres, as leis a serem seguidas e as punições em caso de erros dos membros. Depois, na primeira parte da sessão, o mestre representante canta ícaros, que são muito lindos, dirigidos às entidades protetoras da Oasca. Por exemplo, Rei Inca, Conselheira Oasca, Marechal Tiuaco, que também é chamado de Rei Salomão, e Mestre Caiano, o primeiro oasqueiro. Bom, depois na segunda parte da sessão, após a segunda dose, acontece uma audição de músicas que servem para conduzir o transe, ou borracheira, como ele é chamado nessa linha.
Antes da gente encerrar, é muito importante falarmos do xamanismo indígena, o formato de ritual ayahuasqueiro mais próximo da tradição ancestral. Na maioria das pagelanças atuais, nós temos uma primeira parte, onde o pajé puxa cantos sem instrumentos, só com a voz, invocando as forças e entidades para que elas participem do trabalho. Então, na segunda parte, outros índios cantam e tocam instrumentos, violão, maracá e tambor, num formato mais semelhante com o que nós conhecemos nos nossos trabalhos neo-xamânicos. Essa segunda parte é, sem dúvida, uma adaptação do xamanismo indígena à modernidade, pois é claro que no passado não existia o violão. Provavelmente só se utilizava o canto, maracás, tambores e flautas, com variações naturais de tribo para tribo. Nas pagelanças indígenas são utilizadas em geral 3 medicinas: ayahuasca, rapé e sananga. Também é utilizado o tabaco sagrado e ervas para fazer defumação. Agora tem uma coisa interessante, gente. Existem tribos que não utilizam ayahuasca. Tem outras também que utilizam outras bebidas professoras, como a jurema, por exemplo, e também o cauim. Cauim é uma bebida alcoólica tradicional dos povos indígenas aqui do Brasil desde tempos muito antigos. Ainda hoje é feito o cauim em reservas indígenas da América do Sul. O cauim é feito através da fermentação alcoólica da mandioca ou do milho e às vezes é misturado com sucos de frutas. Muito bem, nas pagelanças em geral, os participantes têm a liberdade de ficarem sentados ou, se preferirem, podem ficar deitados em esteiras ou colchonetes. Finalmente, nós temos os grupos dentro daquilo que nós chamamos de neo-xamanismo urbano. Como eu comentei no primeiro vídeo sobre a ayahuasca, não existe entre esses grupos um formato rígido de ritual. O ponto em comum é a utilização, a consagração da ayahuasca. Mas de resto, alguns grupos neo-xamânicos seguem uma linha mais próxima do xamanismo ancestral. Outros seguem uma linha mais próxima da linha do Oriente, com mantras, inclusive, louvação dos deuses do Oriente. Outros seguem uma linha mais próxima da Umbanda, bem no estilo Umbandaime, portanto. Os grupos ayahuasqueiros atuais, então, estão fazendo o quê? Estão recriando a maneira de se tomar ayahuasca e de se fazer rituais. Minha gente, para terminar, eu gostaria de fazer um alerta a todas e todos que já consagram a bebida sagrada ou que têm o desejo de experimentar. Nós todos temos uma grande responsabilidade para com essa medicina milenar. Nós temos que zelar para que ela continue sendo utilizada estritamente dentro do contexto ritual, de acordo com a lei. Além disso, minha gente, apoiar as populações originárias, os índios, lutar por sua segurança e preservação é uma obrigação ética de qualquer pessoa, mas muito especialmente das ayahuasqueiras e ayahuasqueiros. Nós devemos apoiar de todas as formas possíveis os povos originários desse país, contribuindo como for possível para a proteção e preservação das terras indígenas. Também é muito importante nós apoiarmos de todas as maneiras que estiverem ao nosso alcance as iniciativas de proteção da floresta, combatendo o desmatamento que está desenfreado e a exploração indiscriminada das riquezas naturais da nossa terra, principalmente da Amazônia. Finalmente, gente, nós devemos apoiar iniciativas de plantio do cipó jabube, que demora anos para crescer e que corre o risco de ser extinto se nós dependermos apenas da sua coleta na natureza. Os ayahuasqueiros, enfim, têm a responsabilidade de serem guardiões das medicinas sagradas, da cultura ancestral e da natureza em geral, cientes de que não existe crescimento espiritual e nem expansão da consciência num plano sem que isso aconteça em todos os planos. Nós temos que cuidar, claro, das nossas questões individuais, mas também de tudo que é coletivo e mesmo universal,
sempre com o objetivo de que todos os seres sejam felizes. Viva a ayahuasca e viva todos os seres de luz que acompanham essa medicina sagrada. Viva a força da floresta. Muito bem, por hoje é só. Se você gostou desse episódio, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. E muito importante, não deixe de se inscrever aqui no canal. Só com a sua inscrição, o canal pode crescer e nós poderemos seguir juntos nesses estudos. Muito obrigado pela sua companhia e até um próximo episódio. Muita paz e felicidade em sua vida.